Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 12ª aula aqui na Escola do Sofrimento. E eu gostaria de perguntar para você, já no início do nosso programa de hoje, se você assistiu o PHN que foi ao ar há 2 semanas atrás. Eu tive a graça de ser convidado para estar no programa PHN para falar um pouquinho da minha experiência com a Canção Nova. Certamente poucas pessoas sabem que eu fui membro da comunidade Canção Nova durante 15 anos e Deus hoje me chamou a viver uma outra missão, mas eu tive a oportunidade de falar um pouquinho dessa experiência na Canção Nova e também falei um pouquinho dessa temática do sofrimento que eu abordo no livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Foi uma aula de extensão, então eu te convido a você fazer uma busca lá na Canção Nova, no Canção Nova Play, e você procurar o programa PHN apresentado pelo Tiago Tomé no dia 29 e que teve uma reprise no sábado posterior. Então, vá lá e assista, porque é uma aula de extensão, tá bom? Mas, na verdade, hoje eu estou aqui para fazer um agradecimento muito especial a todos vocês que puderam acompanhar o programa. Foram muitas as mensagens que eu recebi nas mídias sociais e, de forma especial, hoje eu quero ler aqui uma mensagem muito interessante de uma criança de 8 anos. Ela chama Luna Maria e ela acompanhou o PHN. Logo depois que acabou o programa, ela enviou essa mensagem: gostei muito do seu programa. Eu tenho 8 anos, moro com meu tio e com a minha avó. Minha mãe morreu e meu avô também, por isso eu moro com a minha avó e com meu tio. Porém, a minha avó sofre muito porque ela não entende o sentido da morte. Olha só, a Luna Maria tem apenas 8 anos. Ela mora em Tocantins e a vovó dela se chama Francisca. Já tive a oportunidade, nessas 2 últimas semanas, de conversar várias vezes com a vovó e também com a Luna Maria. Mas eu faço questão de compartilhar com você esta mensagem. Por quê? Porque a Luna Maria percebeu que a sua avó tem muita dificuldade de compreender o sentido da morte, ou seja, a perca do seu esposo, que é o vovô da Luna Maria. E veja só, a Luna Maria também perdeu a sua mãe e ela, motivada pelo sofrimento da avó, escreveu esta mensagem pedindo ajuda para que nós pudéssemos ajudá-la a compreender o sentido da morte e a também ajudar a avó a esta compreensão que vai com certeza dar sentido a esses sofrimentos. Isso para dizer que nós não temos noção aonde é que Deus quer nos levar. E essa sala de aula se estende por muitas casas e são muitas as pessoas que estão sendo alcançadas e que estão tendo a oportunidade também de aprender como eu, como você, a dar sentido aos nossos sofrimentos. Então, mais uma vez eu quero lhe fazer o convite. Não deixe de divulgar este programa àquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir isso e que precisam ser aluno aqui na Escola do Sofrimento. Muito bem. O tema do nosso programa de hoje é o antídoto para o sofrimento. E para ajudar a nossa reflexão, nós vamos tomar o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, na página 34. Nós vamos retomar uma frase que nós já estudamos aqui em uma das nossas aulas, que é um pedido que Nossa Senhora faz aos 3 pastorinhos de Fátima, Francisco, Jacinta e Lúcia, onde ela diz assim: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Observe que o pedido que Nossa Senhora faz aqui aos pastorinhos tem uma característica de oferenda, ou seja, o pedido é feito na primeira pessoa. Quereis oferecer-vos. Não é apenas oferecer o sofrimento por sofrimento. Deus nos pede para ofertar a nossa própria vida, que muitas vezes também é um grande sofrimento. Então veja só, Deus está pedindo aqui a essas 3 criancinhas que elas ofertem a Deus em primeira mão
elas próprias. Ofertar a nossa própria vida é o primeiro passo para conseguirmos ofertar a Deus os nossos sofrimentos. Olha só, é o primeiro passo para conseguirmos oferecer a Deus os nossos sofrimentos. Antes de oferecer a Deus os nossos sofrimentos, nós precisamos oferecer a nós próprios. Sem esta oferta e este abandono da nossa vida nas mãos de Deus, seria como que ofertar a Deus de mãos vazias, uma entrega apenas superficial, pois com Deus a nossa oferta não pode ser postiça. Como testemunhava em sua própria vida a pequena Maria de Belém, que nós também já tivemos a oportunidade de conhecer a sua história em um dos nossos programas. O Senhor não gosta que sejamos escassos nas ofertas que lhe fazemos. Oferecer-lhe é dar-lhe tudo. Portanto, a nossa oferta não pode ser postiça. Em outras palavras, não pode ser pela metade. Quem não sabe reconhecer o valor que tem, jamais poderá se ofertar a Deus. Tendo essa consciência de ofertar a nossa própria vida a Deus, podemos então caminhar para o segundo ponto que Deus faz aos 3 pastorinhos, que é oferecer a Deus os nossos sofrimentos. Esse segundo ponto nós vamos ver no próximo programa, mas hoje eu gostaria que você gravasse no seu coração esse primeiro pedido que o Senhor nos faz aqui, que é a oferta de nós próprios. Enquanto nós não aprendemos a oferecer a Deus a nossa própria vida, mais difícil será oferecer os nossos sofrimentos. Então fica a dica da nossa aula de hoje. Nós precisamos aprender a oferecer-nos a Deus todos os dias. No nosso testemunho de hoje, certamente você vai reconhecer logo, é o Dunga, muito conhecido pela Canção Nova, apresentador do programa Pega N, e hoje ele vem relatar uma experiência muito difícil que ele viveu com a morte do pai e, segundo ele, foi uma das experiências mais difíceis da sua vida. Vamos acompanhar. Em 2001, eu vivi, creio eu, que a minha maior dor até hoje, né? Quando eu vim para a Canção Nova, antes de vir, eu era aquele filho que sustentava a casa. Eu tinha um emprego muito bom, tinha um salário excelente, então o salário que eu ganhava dava para sustentar tranquilamente a minha casa, a casa dos meus pais e dar uma boa ajuda para minha irmã mais velha, que já era casada, e eu gostava muito de ajudá-la. E quando eu saí desse contexto da minha vida e vim para a Canção Nova, eu me lembro que eu peguei toda a minha indenização, vendi algumas coisas que eu tinha, como carro e tudo mais, apurei tudo em dinheiro, né, e dei para o meu pai dizendo: pai, isso aqui deve dar para o senhor viver uns 15 anos. Daqui a 15 anos eu provavelmente terei condições de ajudá-lo novamente. E deixei todo aquele dinheiro para o meu pai e vim para a Canção Nova, comprei um carro mais tranquilo. Estando aqui em 91, chegando aqui no finalzinho de 91, se passaram 10 anos. Nesses 10 anos, eu me entreguei completamente à missão. Dei uma eclipsada na minha vida antiga, a ponto até de visitar muito pouco meus pais, de ser cobrado muito pela minha irmã, a Sandra, de ter até alguns momentos tensos, onde ela me cobrava duramente, né, a minha ausência da minha casa. Mas eu estava num período assim, de muita entrega a Deus, de a Canção Nova crescendo, dando os primeiros passos. Em 94 começaram os primeiros eventos, a construção do Rincão do Meu Senhor. Eu sou o projetista do Rincão do Meu Senhor. Eu desenhei, eu calculei, compramos as peças, cortamos, soldamos, construímos, né? Então eu me empenhei muito na Canção Nova. Depois veio o momento da televisão, o boom da televisão. Enfim, participando de tudo isso, eu estava em pleno vapor quando meu pai, em 2001, ficou doente. E a minha mãe me ligou numa quarta-feira, falei: filho, o seu pai está muito doente, vem para casa. Eu cheguei na minha casa, não tinha ninguém na minha casa, perguntei para os vizinhos, eles foram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico, que já era meu conhecido, trabalhamos juntos no período quando eu estava na fábrica, aqueles 12 anos de fábrica, ele disse: Dunga, teu pai tem um câncer generalizado, pega do abdômen até o pescoço, não tem o que fazer, teu pai morre domingo, falência de órgãos, não tem mais o que fazer. Tentei argumentar com o médico, ele falou: não tem o que fazer, prepara tua mãe, prepara teus irmãos, seu pai morre domingo, categoricamente. Eu
percebendo que meu pai não ia ser muito bem tratado ali naquele hospital, até pela dureza das palavras do médico, transferi meu pai para Lorena, onde lá tínhamos um outro médico, muito amigo da Canção Nova, que me disse exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras, mais educadas, mais sensíveis. Ele disse: Duncan, teu pai realmente não tem o que fazer, ele tem um câncer que tomou conta de todo o interior dele. Incrível, ele não tem dor, mas os órgãos estão parando, provavelmente ele morre domingo, mas eu sei que você tem uma missão muito grande, eu conheço a tua vida, e se você realmente precisa ir para essa missão, entra lá, conversa com ele, diz tudo que você tem que dizer, porque provavelmente o seu pai não esteja vivo quando você voltar. Então, naquele momento que ele me falou aquilo, eu me lembrei de algumas passagens bíblicas, né? Como aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto a me seguir, aquele que ama mais seu pai e sua mãe, enfim. Claro que a gente nosso amor, ele não é repartido entre Deus e nossos pais, mas a Bíblia quer dizer o que com isso? Que realmente a vida missionária, ela exige muito da gente. Bom, naquele dia eu entrei, era uma quinta-feira, eu entrei naquela UTI, meu pai estava entubado, mas estava consciente, ele não tinha condições de conversar comigo, mas estava consciente, me escutando. Eu comecei meu monólogo com ele, dizendo umas 200 vezes para ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E depois comecei a dizer coisas engraçadas para ele. Pai, o senhor lembra quando o senhor me ensinou a andar de bicicleta, aquela bicicleta Hércules, por debaixo do quadro e tal? O senhor se lembra quando o senhor me deu o meu primeiro carro, né? O Fusca 69 verde, todo podre, né? Sem pé de coluna, sem caixa de ar, sem assoalho. Aquela moto que o senhor trocou com um pedacinho do terreno, que a gente queimava mais óleo do que gasolina, aquela RX 75 cilindradas. E o olho dele brilhava assim. Falei: pai, o senhor se lembra também quando eu chegava em casa drogado, né? Prostituído, com vômito na roupa, urina nas calças, vindo do prostíbulo, né? Tinha acabado de cheirar cocaína, fumar maconha. O senhor me colocava na cama e o senhor e a minha mãe rezavam por mim, pedia para eu sair daquela droga. Então, pai, a oração do senhor passou do ponto. Eu não só apenas me converti, como me tornei um missionário. E agora, na condição de missionário, eu preciso ir para a missão. E o Senhor chegou a hora de ir para o céu, né? Então, foi um momento muito duro, né? É um sentimento de maturidade. Acho que chega um momento da tua vida que você tem que virar a chave. Que você tem que desplugar de algum lugar e entender que alguém vai plugar em você agora, né? Eu senti isso na morte do meu pai e na morte da minha mãe, que eu estava tirando o plug deles e que eu estava com esses dois plugs na mão e não tinha mais onde plugar, não sem Deus. E que agora eu era o alvo de plugs de outras pessoas, como meus filhos, minha esposa, meus sobrinhos, por aí afora. Então, naquele momento, era um momento que a responsabilidade bateu forte, né? E que a realidade do céu bateu forte também. Foi, acho que, naquele momento que eu verdadeiramente acreditei que o céu existe. Até então, era uma teoria. Mas ali eu falei: não, existe um lugar, é para lá que meu pai está indo, e é para lá que eu vou também um dia. Então eu perguntei para ele: pai, eu posso ir para essa missão? Porque pode ser que na minha volta o senhor já esteja no céu. O senhor vai fechar o olho e quando abrir vai estar na frente de Jesus. E se isso for para acontecer, pai, fica tranquilo, a mãe vai ficar bem, a Fia, os santos, a Sandra, a Lourdes, eu ficaremos muito bem, porque o senhor cumpriu a sua missão. Beijei meu pai e perguntei para ele: pai, mas se o senhor me permite, se o senhor me abençoa, se eu posso ir, me dá um sinal, pisca para mim. E ele fez assim, piscou forte, né? Pai, para eu ter certeza que eu posso ir, pisca 2 vezes. Aí ele piscou 2 vezes, ali eu me despedi dele. Me despedi, fui imbuído de um sentimento muito legal, muito duro, né? Nenhuma culpa, não me senti culpado por estar deixando ele ali. Era a primeira vez que eu me sentia um homem na frente de um grande homem, né? Eu e meu pai. Fui para aquela missão, cumpri a primeira parte, eram 2 missões muito grandes, a primeira em João Pessoa, na Paraíba, e no dia seguinte seria no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. A primeira parte do compromisso foi muito lindo, um ginásio lotado, muita gente, pregação, gravação de programa, show, muitas conversões. Ali mesmo, logo após a conversão, muitos jovens testemunhando, saindo de drogadição, de situações de risco.
Eu percebia que tinha valido a pena estar ali. Fui dormir, ainda naquela expectativa, pedindo para Deus que meu pai esteja vivo segunda-feira, que meu pai esteja vivo segunda-feira. Mas quando amanheceu domingo, veio a notícia, teu pai morreu, né? E aí o pessoal de Natal já me ligou, onde eu estava lá, volta daqui a 15 dias. A gente consegue remarcar esse encontro, que era o menor, para daqui a 15 dias. Peguei o primeiro avião que eu pude arrumar e viajei para São Paulo, peguei meu carro, voltei para minha cidade, Pindamonhangaba. Cheguei na minha cidade meia-noite. Meu pai tinha sido enterrado às 6 da tarde. Então, grudei ali no cemitério, falei, aqui está o corpo que eu beijei, que eu vi, que eu cheirei, mas eu tenho mais certeza que a alma dele, o espírito dele está no céu. Ali eu rendi minha homenagem sozinho. Imagina, você meia-noite nas grades de um cemitério, vivendo aquele luto de não poder enterrar teu pai, vindo de uma missão que tinha sido um sucesso. Você imagina o turbilhão de sentimento, a alegria de ver conversão, a tristeza de não ter mais teu pai. Fui para minha casa, passei a noite com a minha mãe, a gente não dormiu, a gente ficou acordado, batendo papo, deitado na cama. E no dia seguinte o Padre Jonas foi na minha casa, né? Foi na minha casa para já levar o consolo, sabendo que eu estava voltando. A Canção Nova toda foi para o enterro, só eu não estava no enterro. E ele foi lá. E lá nós fomos no fundo do quintal, onde tinha um fogão a lenha, que meu pai tinha feito a comida na quarta-feira. E a cinza ainda estava quente. E o Padre Jonas, cutucando aquelas cinzas, ele trouxe para fora uma brasa, assoprou aquela brasa, e aquela brasa acendeu. Ela acendeu, ficou incandescente. E ele disse, filho, de todas as vezes que você saiu de casa, você deixou coisas importantes, você foi fazer coisas importantes, você renunciou coisas, mas dessa vez não, dessa vez você foi além. Você deixou seu pai, teu pai morreu, e por causa disso Deus vai te honrar. Deus vai te honrar muito. Essa brasa que está aqui ardendo, ele pegava a brasa com a tenaz que tinha lá. Então, do jeito que está ardendo essa brasa aqui agora, todas as vezes que você pisar num palco, subir 1 ou 2 degraus, essa brasa vai estar ardendo no teu peito na hora de você pregar, na hora de você cantar. E se ela arder, se você sentir que ela está ardendo no teu peito, vai estar ardendo no peito de quem está te ouvindo. E Marcelo, desde esse dia, né, no ano 2001, todas as vezes que eu subo 1, 2, 3, 4 degraus para subir num palco, eu me lembro daquela brasa, eu me lembro dessas palavras. Essa brasa, ela arde dentro de mim. Quando eu estou pregando, eu esqueço de tudo, dos meus problemas particulares, são muitos, né? São muitos. Eu eclipso tudo isso e eu estou para aquele momento, e aquele momento a brasa arde, arde, arde. E o que eu tenho testemunhado e visto, testemunhado assim, de ser testemunha, de ver, é que essa brasa realmente arde no coração das pessoas que me escutam. E muito se deve àquele momento que eu botei a mão no arado, não olhei para trás. Então foi um momento de muita dor, né? Eu guardo uma camisa do meu pai no guarda-roupa, né? Quando fomos nos desfazendo das coisas dele, sobrou uma camisa novinha, né? E eu aguardo no meio das minhas camisas. Então, no meio das minhas camisas, lá no cabideiro, existe a camisa do meu pai. E com muita frequência, quando eu vou tirar uma camisa lá para colocar, eu pego aquela camisa, eu beijo, eu cheiro, eu converso com ele que está no céu e chamo de parceiro, porque era inevitável a morte dele, né? Se eu ficasse, eu não evitaria a morte dele. Ele me permitiu ir porque talvez aquele foi, assim, o melhor e maior momento que eu tenha tido com meu pai e que foi imbuído de um sofrimento, né? Então eu posso dizer que o maior sofrimento da minha vida, até os dias de hoje, foi também o melhor momento da minha vida até hoje, porque existe um Dunga antes de 2001 e um Dunga depois de 2001, com a morte do meu pai. Então hoje eu tenho certeza que nessa entrevista, por exemplo, ele está lá no céu, talvez cutucando Jesus assim, dizendo assim, ó, meu filho, né? Então eu vejo que o sofrimento, ele é inevitável, ele faz parte, ele é permissível, Deus permite, mas o que se tira dele é algo simplesmente fantástico. Mas com a ida do meu pai para o céu, ficou em mim a certeza de que a vida é feita de ciclos, né? O maior de todos os ciclos é o nascimento e a morte. Mas entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre, haverão muitos ciclos.
começos, meios e fins. Nossa vida vai ser por todo sempre, a gente entende o sempre como sendo o tempo que a gente vive aqui na Terra, como aberturas e fechamentos de ciclos, aberturas e fechamentos de problemas. A palavra problema no dicionário significa aquilo que tem solução. Se não tem solução, não é problema. Então, não me ocupo com aquilo que não é problema. Mas com os problemas que surgem, ele tem começo, meio e fim. Na vida dos meus filhos, hoje eu sou 30% administrador e 70% espectador. Mas se a gente deu a base, eles têm material para trabalhar. E mesmo que eles sofram, mesmo que eles optem, mesmo que eles tenham escolhas equivocadas, existe um começo, um meio e um fim. O erro faz parte do ciclo, o acerto faz parte do ciclo. Ali, vendo meu pai ir e eu ficando, me deu a certeza de que em vida nós vamos ver muitas coisas indo, muitas coisas ficando. Então, eu e meus filhos hoje, a gente é amigo, é parceiro, sofro por algumas opções deles, mas também entendo que isso faz parte da nossa vida. E essa relação vai se concretizar também no dia da minha morte, onde eles vão ter que tirar o plug de mim e alguém vai plugar neles. Então, quando meu pai morreu, eu tirei um plug. Quando minha mãe morreu, eu tirei o outro plug. E fiquei com os 2 plugs na mão. E não tem mais onde plugar. E olhei para mim e vi que tinham 5 plugs. A minha esposa, meus 3 filhos, minha nora. Então, hoje já estão mais 2 plugs, 2 netas. Então, enquanto eu estiver vivo, eu verei os plugs em mim. Mas no dia da minha morte, esses plugs serão tirados também e eles terão a chance de viver o ciclo deles. E espero que eles aprendam tanto quanto eu aprendi ao tirar o plug dos meus pais. O sofrimento traz também o aprendizado.